Bem-vindos ao 6º episódio do Além da Pele Pod. E hoje a minha convidada é minha amiga há mais de 20 anos. Olha só, gente, como nós estamos idosas. Mas... E ela vai falar um pouquinho sobre marketing médico. Então, para você médico, fica ligado que ela tem muito para acrescentar sobre a parte de marketing. E, obviamente, que nós fomos mães na mesma época. Nós vamos falar sobre maternidade, que não tem fim o assunto maternidade, né, amiga? Mas a gente vai tentar dar uma enxugada aí nas nossas experiências. Ai, adorei que você aceitou o convite. Eu amei. Obrigada, amor. Eu adorei. É engraçado, né? Tantos anos mesmo, 20 anos, quem ia pensar que ia ser mãe junta. Nossa. Muito gostoso. Eu amei o convite. Obrigada. E eu lembro de você falando, nem penso em ser mãe ainda. E eu também falava a mesma coisa, e de repente as duas. Ao mesmo tempo, quase. É a vida. Gente, a Leca, Alessandra Manfrim, conheço ela há 22 anos. Então, nós temos aí uma longa jornada de histórias, de festas. De rodeio. De tudo aí, ó. Uma convivência aí que se perdura até hoje, né? Ainda então, tem, vira e mexe, a gente está Deus. se encontrando menos do que deveríamos por causa das nenês. Mas a gente está sempre conversando, sempre por perto. E assim esses 22 anos se passaram. Graças a Deus. E agora, quem sabe, as duas juntas também, né, As duas, amiga? com certeza, né? Nossa, com Aprontando certeza. menos do que a gente. Espero. Ai, que delícia. Obrigada, Manu. É um prazer. É um prazer e é muito gostoso ver, assim, tudo que a gente passou e ver você, principalmente, assim, todo esse sucesso que você é. Tanto orgulho. Ai, obrigada. E digo mesmo, né? Porque tua evolução, teu crescimento e hoje seu foco na parte médica, no marketing médico. Eu queria que você falasse sua experiência e, obviamente, tudo que você pode acrescentar na vida dos médicos, como você tem acrescentado tanto, que eu vejo que você está estudando sem parar, sempre com novidade. Para quem não acompanha a Leica, gente, acompanha no Instagram. Passa seu Instagram, pessoal. É @leicamanfrim. Ela fala tanta coisa, para você médico, ela fala tanta coisa legal, do jeito da gente se posicionar, do que postar. E sempre, todos os dias que eu abro o Instagram, que eu vejo suas postagens, eu aprendo alguma coisa e eu ponho em prática. É interessante isso, né? Como a gente aprende ali na rede social e a gente põe em prática e a gente vê resultado. Sim, você é um case, né? Você é um case porque eu acho que uma grande diferença, assim, porque você é tão boa no seu marketing, porque o seu marketing dá certo, é realmente por isso, porque você põe em prática. Essa que eu acho que de todas as sacadas que a gente pode dar, de todas as dicas que a gente pode dar, faça. Mas é que o médico tem um certo receio, né? A gente quer ser perfeito, a gente é perfeccionista, porque a gente não, entre aspas, não pode errar no paciente. Então, na hora que a gente pensa em gravar um vídeo, eu gaguejei, eu não fiz direito. Quantas vezes que eu gravei vídeo e não postei? Hoje em dia eu penso, na parte da internet, de me relacionar com os meus seguidores, que tem meus pacientes ali, é melhor feito do que perfeito. Eu sempre falo isso, eu uso essa frase, realmente melhor feito que perfeito. E você tem que entender que quando você, uma dificuldade muito grande que a gente vê, eu vou falar com o médico, eu vou conversar, me fala esse texto, o que você tem que falar? Ele conversa, fala, explica, você liga a câmera, parece que o negócio congela. Eu falo, a gente trava. Fale como se você estivesse falando para um paciente seu. Então, um dos maiores erros do Instagram médico que eu vejo hoje é que parece que o Instagram é feito para médicos. O Instagram não é aula de medicina. O Instagram ele não é feito para ser uma aula de medicina técnica. Ele é feito para ajudar o seu paciente, para levar informação para o seu paciente. Do mesmo jeito que a gente passa informação numa consulta médica, é interessante a gente passar essa informação no Instagram. Né? Principalmente no Instagram que a gente está falando, no Facebook, enfim, que a pessoa usar mais. Né? E esse tipo de mentalidade, ele tira um pouco do médico esse preconceito que ele tem em relação a fazer propaganda dele mesmo. Porque o médico não foi criado, ele não foi levado a isso. Então, ele ainda fica assim, mas eu sou médico, eu não posso divulgar, eu não posso fazer. Mas, a partir do momento que você entende que, na realidade, você está ajudando aquela pessoa... Porque o que o médico pode fazer hoje, de acordo com todas as regras, algumas absurdas que a gente tem? Ele pode informar e ele pode contar a história. Então, como a gente vai fazer isso? E, por exemplo, na sua consulta, você tem uma consulta que seja de 1 hora, que seja 1h30, vamos falar assim.
Isso se você não atende um convênio, né? É. Isso se você atende particular. Senão, você, em 1h30, você nunca vai conseguir passar as décadas de informação e de conhecimento que você tem. Então, o seu paciente te seguindo no Instagram, ele vai adquirir mais do seu conhecimento, ele vai ser cada vez mais saudável, mais bonita, então essa mentalidade é realmente o que gira a chave na hora da produção de conteúdo e na hora do médico ficar um pouco mais à vontade em relação a falar, não dele mesmo, mas do serviço que ele presta e da medicina e levar as informações, que aí fica fácil passar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Algo que eu falo assim, que o que me ajudou é você sair de dentro de você o jeito como você explica para o seu paciente. Então, imagina que a câmera do teu celular é um paciente que você está explicando um tratamento, que você está explicando um tipo de doença de pele, seja qual for na área médica, um tipo de doença, por que dá uma pressão alta, por que surgiu a diabetes, como que a pessoa tem que se cuidar, né? Falando na medicina no geral. Então, a gente tem que explicar como se a gente estivesse explicando para um paciente e colocar isso na cabeça, né? Finge, treina, que sai. Eu tenho muitos vídeos explicativos dentro do meu consultório e, no começo, para eu explicar, eu queria decorar texto. Não funciona. Isso é uma dica, gente, que acho que a Leica pode falar melhor do que eu. A gente não é atriz, nós não somos atrizes, atores, para fazer uma novela, para decorar texto. É muito difícil de decorar texto. E não sai legal. Né? A não ser que você faça uma escola de atriz. Um teleprompter, alguma coisa assim. Exato, tem um teleprompter que você lê o texto. Eu já tentei fazer dessa maneira. Eu travo. Aliás, o Murilo, que está me gravando aqui, ele foi uma das primeiras pessoas que me gravou no consultório. E, né, era uma certa dificuldade, porque eu queria decorar, eu queria falar. E hoje, depois de anos que eu conheço ele produzindo, eu entendi que você tem que saber falar o que você sabe, sem decorar nada. Então, todos os meus vídeos explicativos, eu estou explicando sobre a toxina botulínica, eu estou falando da minha maneira, com as minhas palavras, e levando a informação de uma maneira que o meu paciente entenda. Essa é a parte mais importante, porque não adianta você falar em termos muito médicos. Uma dica que eu dou para a produção de conteúdo, principalmente na sua área, os termos ainda são um pouco mais conhecidos do público em geral. Mas se você trabalha com uma pneumologia, uma urologia, alguma coisa que são termos muito específicos, eu falo, anota exatamente num papelzinho como que o seu paciente te pergunta. Ele fala diástase ou ele fala barriga aberta, estômago alto? Então, assim, você tem que usar, às vezes, porque se você for criar um título muito bom com algum termo, assim, saiba mais sobre DPOC, mas DPOC, no caso, o seu paciente sabe? Quem que você quer informar? Você quer informar outros médicos? Exatamente. Então, esse é o tipo de conteúdo. Quando a gente fala em estratégia, quando a gente fala em pensar no conteúdo, é pensar como que a pessoa vai receber aquilo. E como que você vai informar, como você vai mudar a vida dela. Então, não só falar com as suas próprias palavras, mas falar com palavras que o seu paciente realmente entenda. Isso você orienta, né? Orienta nas suas tudo. mentorias. A gente roteiriza, assim, no caso das dicas. E é um processo, Manu, porque não adianta um médico que nunca fez nada chegar em 3 meses que ele está onde você está, com a sua facilidade de conversar com a câmera. Não vai acontecer. Então, eu falo, vou fazer um roteiro no primeiro mês. Apenas faça. Depois que está no ar, a gente vai voltar. Eu vou começar a corrigir modo de falar, vou começar a corrigir texto, vou começar a corrigir vocabulário. Mas, para conseguir dar esse passo a mais, tem que ter o conteúdo. Não adianta o primeiro conteúdo tentar sair, mas todo o processo, isso daí quem vai fazer é a gente. Mas baseado num estudo muito, muito grande sobre quem aquele profissional é e qual o tipo de medicina que ele exerce. Porque isso é importante. Não adianta eu querer falar o que o paciente quer ouvir se não é o tipo de coisa que você gosta, entendeu? Por exemplo, você não é o tipo de dermato que vai aplicar 35 seringas de ácido hialurônico na boca de uma vez. Você vai criar uma construção de uma boca. Então, não adianta eu mostrar um antes e depois de uma pessoa completamente sem boca e uma boca imensa, e você virar e falar, se você quiser, a gente consegue atingir isso numa semana. Não é a sua medicina. Então, eu tenho que entender quem é você, do que você gosta, para poder passar realmente isso para o seu Instagram e ser personalizado. E você entender
objetivo daquele médico, né? Como que ele trabalha, não é? É isso que você está tentando falar aqui. Como ele trabalha, como que é a Manuela Jorge, dermatologista, como que ela trabalha? Ela é aquela médica exagerada que faz aqueles mandíbulas. Não, a Manu é tudo natureba, é resultado mais elegante, ela gosta de devagarzinho. Porque isso, realmente, isso muda os públicos. Com certeza. Tem pessoas que não gostam da maneira que eu trabalho, porque não gosta de ser natural. Isso sim. é normal. E tem o público E tem o público das pessoas que não querem que ninguém perceba. Sim. Né? Eu sou mais a favor daquelas pessoas que querem envelhecer, que querem estar bonitas de forma natural e elegante. E aí, aquelas pessoas que falam, não, eu prefiro uma boca exagerada porque eu quero mostrar que eu estou com preenchimento. Eu falo, então, não é da minha alçada, não é da minha... não é o que eu gosto de fazer. Lógico, tem exceções. Sim. E tem várias exceções de pacientes. Mas a maneira com que eu trabalho. A medicina é personalizada, né? Então, eu acho que isso é interessante você conhecer. Você conhece teu cliente médico para poder passar para ele também orientá-lo, né? Como que... Jeito de falar e, por exemplo... O que você vai colocar? Até as analogias. Se é uma pessoa que gosta de um crossfit, você vai fazer um post sobre alguma coisa, você pode levar aquilo para dentro. Se é uma pessoa que gosta de viajar, outra gosta de... isso daí humaniza o conteúdo. Isso daí... E você acha interessante, então, o médico não focar só na parte profissional e colocar... E você acha que é melhor o médico criar um Instagram profissional e um pessoal ou misturar? Misturar. 100% das vezes misturar. Eu não gosto quando tem dois. O que eu aconselho a fazer? Tenha um close friend. Eu não tenho. Você não tem, né? Não tem. É verdade, você não tem. Não tenho. Olha eu falo, se eu tivesse, eu estaria... Não tenho. É verdade, você não tem. Mas para quem... Mas por que você não posta nada que não seja... Que ninguém possa ver? Sim, mas eu sou verdadeirona. Você é verdadeira e você tem, eu acho que uma proporção legal de vida pessoal para a medicina. Você não fica o dia inteiro postando... A Bela, né? A Bela, você não fica o dia inteiro postando coisas... Você não posta, por exemplo, você sabe que é uma coisa... Você é 100% você, eu que te conheço, você é minha amiga, a gente vê que é você lá. Só que a gente também sabe que você não fica... Você não traz bad vibes, vamos falar assim. Você não fica trazendo essa parte... É gostoso de assistir o seu conteúdo, porque você vai sair daí melhor. Essa que é a questão. Então, o Instagram, ele tem que sim ser pessoal, mas ele tem que ser uma janela muito editada do que você vai fazer. Porque você está falando com um paciente seu lá, né? Sim, você está passando coisa negativa. Eu acho que tua vida vira negativa. Né? Eu, por direct, eu converso com gente o dia inteiro. E isso que você falou, eu já escutei. Assim, mas você não passa dificuldade? Eu passo, mas se eu ficar me lamentando toda hora no Instagram, minha vida começa a virar só lamentações. Exatamente. Fica só... quanto mais você reclama, mais coisa ruim acontece. E o que eu passo no Instagram é realmente o que é minha vida pessoal. É coisa boa, né? Tem a parte difícil? Tem a parte difícil, o que passa. Mas eu levo a parte difícil como... Não sei se é a nossa maturidade de eu ter sido mãe, que eu estou falando parte de maternidade, de eu ter sido mãe mais velha, e até a parte ruim... eu levo como boa. Como boa, E que vai passar, sabe? A Bela acordar... A Bela não dorme até hoje, bem. Ela tem 1 ano e 5 meses. Ela acorda 3, 4 vezes na noite. Sim. Se eu ficar me lamentando, todo dia acordando... Ai, gente, a Bela não dormiu bem essa noite. Porra, 1 ano e 5 meses me lamentando todo santo dia que minha filha não dormiu... Quem que vai te seguir? Quem que vai querer ficar escutando essas coisas? Então, eu levo isso de uma maneira que ela não dorme, ok. Eu olho ela de madrugada, eu vejo, eu dou risada. Nessa noite, por exemplo, ela resolveu acordar 3 horas da manhã e eu queria que começou a dar risada, que ela começou a cantar. E bater palma, e cantar, e querendo, né? Codei. A Elisa ficou da 00:30 às 4, meu amor. Essa noite? A gente devia ter feito uma festa. Não, gente. Se a gente contar, a Elisa tá com... A Elisa tá com 1 ano e 3. A Bela tem 1 ano e 5, nossas babies são ali, ó. Até na E muito na parecidas, energia, né? Tudo que a gente passou parece que foi amamentação, tudo foi parecido, né, Manu? Tudo que nós passamos. Então, vamos chegar nessa parte de maternidade. Mas em relação ao Instagram, eu acho que é isso mas mesmo. só pra gente finalizar do Instagram, é isso. Eu mostro a parte boa. E no trabalho? Tem a parte ruim do trabalho também. No meu trabalho, eu não considero que eu tenho parte ruim no meu trabalho. Então, eu mostro realmente como eu vivo, como que é a minha vida. Não tenho nenhuma máscara,
quem me conhece como você sabe que eu sou aquilo ali. Eu dou risada, eu mostro meu marido dançando. Então, faço essa mistura, mas sempre com ética da minha profissão, mostrando a minha profissão de forma ética. Isso é importante. Expondo o paciente. Isso é importante porque o seu nome, você como médico, o seu nome é a sua marca. E ele vai durar para sempre, por tanto que você exercer medicina. Então, não vale a pena, por causa de uma tendência ou por causa de um resultado rápido no Instagram, você colocar a perder uma reputação sua, uma autoridade sua, entendeu? Alguma coisa que o que está na internet, querendo ou não, é para sempre. E tá ali, né? Que as pessoas printam. É preciso um cuidado muito encaminham, grande. É preciso um cuidado muito grande, uma ética muito grande. Isso é uma parte que, assim, quando você se especializa em marketing médico, cada vez mais você sabe guiar o seu cliente no que é certo ou errado e como fazer isso. Porque eu acho que uma das grandes dificuldades do médico é isso, viu, Manu? As pessoas chegam e falam, não posso postar nada. Não é bem assim, vamos lá. Como a gente vai fazer? Então, me fala assim, fala para os médicos que ainda não, vamos dividir em dois, os médicos que ainda não têm uma pessoa para guiá-los, como que você pode ajudá-los, quais dicas que você dá para eles te procurarem para começar a trabalhar com o Instagram, com o Google, você mexe com tudo isso? Tudo, absolutamente. Hoje eu tenho 2 tipos diferentes de produtos. Então, hoje nós temos 2 produtos diferentes dentro da esteira da agência. Um é para quem nunca fez nada ou faz de maneira muito amadora, que é um processo de mentoria. São 8 reuniões individuais que nós fazemos com o médico, ensinando ele realmente o que é um conteúdo bom, como fazer um conteúdo bom, como criar um Instagram, uma autoridade, um posicionamento sem que isso pese no seu dia a dia, porque isso é muito importante também, porque vocês não têm tempo, gente. Então, saber como captar essas informações e passar elas é importante. Então, esse processo de mentoria é muito legal, porque ele aborda tudo, aborda o que você pode ou não pode fazer, aborda o posicionamento, aborda a imagem, é um apanhado. Então, para o médico que nunca fez nada, isso é muito legal. Para o médico que já faz, já tem uma experiência, o nosso processo de consultoria, ele é realmente, vem aqui, me dá a mão e vamos juntos construir uma autoridade e criar um fluxo de pacientes. E daí o que acontece? Como que eu trabalho? De acordo com a necessidade do médico. Porque tem um médico que está começando, está entrando dentro de um plano de saúde, quer criar uma carteira grande de clientes. Tem um médico que já está há muito tempo no mercado, quer sair do plano de saúde. Então, existem diferentes objetivos. Não dá para eu te falar, o Instagram funciona. Para você ele funciona, mas para outro médico, às vezes o YouTube é muito mais relevante. Às vezes o LinkedIn vai ser legal, dependendo se ele quer, se é um médico que é da parte acadêmica, quer dar uma palestra, quer participar de congressos. Então, o objetivo dele vai guiar toda a estratégia de marketing que a gente vai fazer, que é muito pautada no retorno também. Porque, querendo ou não, é um negócio, né, Manu? Sim. A gente não pode pensar... para você conseguir atender os seus pacientes de maneira que da maneira como eles merecem, como você sabe, você tem que ter um negócio sustentável. Você tem que ter uma gestão, você tem que ser empreendedor na parte médica também. Precisa. Você tem que ter toda uma estrutura para receber teu paciente, não receber de qualquer maneira ou achar que é um hospital. Não, ele tem que ser bem recebido, tem que ter o horário marcado, e tudo isso é uma gestão por trás. E eu acho que essa parte de internet mostra a sua organização. Com certeza. Como que você trabalha. Com certeza. E a comunicação como um todo, todos os pontos de contato do seu paciente, desde do seu Instagram, desde a sua resposta no direct, até como ele é recebido lá e principalmente a sua secretária, a sua recepcionista, todos os pontos de contato dizem quem você é. Então, tudo isso é analisado dentro de uma estratégia, dentro de uma consultoria. Você faz isso também? Tudo, a gente faz tudo. Se o seu cliente vai passar por uma experiência, a gente vai estar envolvido. Porque isso tem que ter. Não adianta eu só fazer o seu Instagram e chega lá o paciente, nossa, mas não era o que eu achei. Não, aquilo tem que ser exatamente quem você é. E nós vamos, porque o que a gente vê o médico está lá investindo um dinheiro muito grande no Instagram, dinheiro e tempo, que é mais importante ainda, no Instagram, daí nossa, estamos recebendo, porque a gente vê através das métricas lá, 30, 40, 50
WhatsApps por semana, você vai ver, a recepcionista não está tendo atendimento bom, a secretária está deixando a desejar, não está. Então, esse treinamento não a gente tá alinhado, também dá, né, com o que ele está passando. Toda a comunicação, do começo ao fim. E eu falo, Leica, não é fácil, né? Não é fácil. Para nós médicos, eu venho de uma geração, de uma época, eu sou formada em 2008, então nós não tínhamos tudo isso. Eu mexo no meu Instagram, eu trabalho com o meu Instagram desde 2011, que não era o foco. Eu falo que eu comecei a receber pacientes que falavam que me seguiam no Instagram em 2018 para frente, 2019. Antes disso, era uma maneira que eu colocava o meu trabalho, né, expunha o meu trabalho, mas não que me dava retorno, fazer porque eu gostava, fazer porque eu amava. A gente chegou a tirar umas fotos, lembra? Que eu ia com a minha câmera lá. Amiga, vem fazer umas fotos, preciso de foto pro Instagram. Era super amador, porque na época não, acho que nem stories Mas você sabe que eu existia. tenho uma foto no escritório que eu amo aquela foto, do cabelo grande até aqui, assim, liso. Eu amo aquela foto, com um vestido curto. Mas eu venho trabalhando há quantos anos faz isso? Foi em 2017, eu acho. Entendeu? É uma construção. Então, não adianta tentar em um mês chegar onde você chegou. Foi uma construção que você fez até aqui. Exatamente. Então, hoje, para quem está começando, eu acho que as pessoas têm muito mais informações palpáveis e concretas. Ela já tem na mão ali o que ela deve e não deve fazer do que quando eu comecei lá atrás, entendeu? Que a gente foi construindo isso. E chegar num ponto de excelência, tem que suar, porque muitas vezes não depende de você, depende da equipe que você está por trás trabalhando. Se você está com aquela secretária que não está com vontade de estar trabalhando com você, que ela está com vontade de estar na casa dela, que ela tem preguiça, não vai dar certo. Então, tudo que você está investindo na pessoa que está te ajudando estrategicamente, que do investimento do seu tempo, no seu marketing, chegou na sua clínica, aquela pessoa não quer te ajudar, ela acaba com o seu ela trabalho acaba com inteiro. todo o seu trabalho. Ela acaba. E isso é importante também. O que é interessante você ter uma agência por trás? Uma agência ou um estrategista, que é o meu caso, alguém de marketing por trás. É a mesma coisa, Manu, da paciente que chega para você e fala, eu quero fazer Ultraformer, fio de PDO, Botox, preenchimento. Você fala, pera lá, não é bem assim. Você tem muita informação hoje, então vamos analisar o seu caso e ver o que é importante para você. Realmente é indicado. No caso do marketing, é a mesma coisa. Tô ouvindo que TikTok tá bombando. Vamos fazer um TikTok? Eu quero viralizar. Essa palavra me deixa nos nervos, porque viralizar nem sempre é interessante. Então, é igual o médico. Eu vou chegar e falar, pera lá, vamos fazer uma anamnese? Vamos fazer uma avaliação, entender o que você precisa, para onde a gente vai? Vamos começar aos poucos aquela construção de uma maneira... É um desespero, né? Que às vezes vê todo mundo evoluindo tanto e você ficando para trás, mas o importante é começar devagar e sempre. E sempre com uma pessoa por trás te ajudando de maneira, né, profissional, que é o que realmente dá resultado. É o profissional por trás disso. Sim. Com certeza. Assim, ai, que delícia. Eu falo que marketing, eu amo gostoso, indiretamente. Sabe, a comunicação, o marketing, eu amo indiretamente. Porque eu aprendi a lidar com isso. No começo não era fácil, assim, quando explodiu mesmo o Instagram, você segurava um pouquinho mais na hora de postar alguma coisa. E você vai aprendendo. Hoje faz parte da minha rotina. Tem dias que eu tô cansada, tem dias que não dá tempo. Final de semana, as pessoas me cobram. Me chamam no direct. Manuela, cadê você? Isso é maravilhoso. Você faz parte da rotina mas Aí eu falo, tô aqui, reservei um tempinho com a minha família. Ah, não, então posta pra gente, tua família. Eu tenho uma queridíssima, várias, né, que fazem isso comigo, que eu sumo por 24 horas. Cadê você? Não tá mais ali o redondinho, cadê você? Mas isso é legal. Mas, né, lógico que eu não vivo disso. Então, isso é indiretamente, porque tem pessoas que têm que falar o bom dia, boa tarde, boa noite, postar cada segundo do dia dela. E isso também, para nós médicos que trabalhamos muito com pessoas, não porque eu estou atendendo uma paciente, eu não posso estar aqui tirando foto dela, mostrando que eu estou com ela, e postando, entendeu? Então, eu tenho que estar focada no meu atendimento da pessoa. E com isso, e o tempo que eu tenho para o celular? Eu tenho uma pessoa que me ajuda na clínica, então na hora que eu estou fazendo alguns procedimentos, ela tira uma foto, ela faz para mim diretamente. O Matheus voltou a trabalhar comigo, então ele está lá editando para mim o tempo todo, mas eu tenho 2 pessoas, na verdade, que me ajudam. Isso é importante. Porque eu cheguei numa patamar hoje que eu consigo 2 pessoas para me ajudar, mas eu, sozinha, se eu fosse ficar fazendo tudo, eu não atenderia meus pacientes bem e não viveria uma vida presencial e completa com a minha filha.
Porque tem muita gente que larga a família para ficar viver de Instagram e vira um vício ruim. Né? A pessoa fica bitolada. Ela não está presente. Ela tá. O Instagram tem que se encaixar na sua rotina, e não você modificar a sua rotina para ele ser instagramável. Porque o Instagram, ao mesmo tempo que ele te alavanca para as pessoas te conhecerem, ele te derruba do teu ser. Porque eu vejo muito isso. A pessoa cria uma pessoa ali e, na verdade, ela, no fundo dela, não está sendo isso. Né? Ela está tentando, num sentimento dela, querer aparecer no Instagram e nela mesma, entre quatro paredes ali, ela sozinha. Ela não está vivendo. Passar um personagem. Exatamente. Né? Então a gente tem que Mas é muito dosar, interessante né? você falar isso, porque invariavelmente vão chegar clientes e vão falar, eu queria fazer um conteúdo igual a doutora faz. Mas é só ele está no começo de carreira. Então, assim, não, você não vai conseguir. Vamos entender que você não vai conseguir. Por quê? Porque hoje a Manu, primeiro que ela já tem uma comunicação diferente, porque ela já faz isso há anos. Segundo que ela tem 2 pessoas que ajudam. Então, é legal a gente mostrar isso para as pessoas, você falar isso para os médicos, para que eles entendam que, assim, não é só... Você não é que você dá... É aquele negócio, não é que você dá conta de tudo, é que você, graças a Deus, trabalhou o suficiente para criar uma estrutura... E delegar, né? E delegar, entendeu? Então, não adianta querer um conteúdo igual o seu se você não tem a sua estrutura, né? Isso é importante. E eu fiquei um tempo sem estrutura, sabe? É um tempo que a gente tenta por nós mesmos estar criando, mas não dá tempo. Então, mas era uma outra fase da sua vida, né? Agora, a gente sabe... Estruturada. Casada com filha, você vai precisa escolher suas batalhas. Você precisa abrir mão de certas coisas. E, no caso, você delegou isso. Sabiamente, você não deixou de fazer, você delegou. Só que, para isso, você tem que virar e falar, não, eu podia... Essa verba vai para isso. Vamos lá, vamos mexer, vamos ser empreendedora, vamos ser... E tem que investir, gestão, viu, gente? Tem que investir numa pessoa por trás, como a Leica, por exemplo, que vai ajudar. Hoje em dia, no nosso investimento, nosso financeiro, nós temos uma reserva da gestão de marketing, propaganda. A gente tem que ter isso, né? A gente tem que ter uma gestão por trás nas nossas redes sociais e tem que ter um dinheiro reservado para isso. Porque às vezes as pessoas não dão tanto valor, né? Acha que você tem que fazer porque você trabalha com isso. Não, você tem que ter o valor, a pessoa tem que investir dinheiro nisso, porque é o que vai trazer retorno para ela profissional. Sim, com que certeza. ela tá ali profissional, tá bonito, ver o Instagram dela. Sabe, as fotos estão bonitas, não estão fotos, né, tiradas de qualquer jeito. Uma foto bem posicionada, bem, né, é o que eu trabalho tanto com beleza, então que é belo aos nossos olhos, a saúde que agradam aos quando nossos você fala olhos. de saúde e beleza, são 2 áreas que você espera um certo equilíbrio, uma certa limpeza, uma certa proporção, uma certa... Então, isso tem que passar, isso tem que ser comunicado. Não adianta. Se você entrar no Instagram da pessoa e tá uma bagunça, fala o que isso representa, quem que é essa pessoa. Isso daí é inconsciente. O paciente não bate o olho e pensa isso. E julga, né? Não é que ele está tentando julgar seu conteúdo, isso é uma coisa que em milésimos de segundo o subconsciente dele vai entender daquela maneira. Então, isso é importante. Leica, vamos falar sobre filhos. Eu não vi a hora que chegava essa parte. A melhor parte é falar de filho. Meu Deus. Mais. Você quer ter mais filho? Ai, eu quero. Eu quero, não agora, mas quero. Vamos ver. Quero. Acho que quero, sim. Eu quero porque, assim, você tem sua irmã, eu tenho meu irmão e eu não sei como seria a minha vida sem ele. Então, eu quero proporcionar isso para Elisa. Assim, hoje em dia eu penso nela, sabe? É tão gostoso ter irmão, é tão gostoso ter Eu família. acho que ter irmãos ensina a gente muita coisa, né? Então, eu vejo porque minha mãe é filha única. Então, minha mãe tem situações que ela não entende. E eu vejo que eu entendo porque eu tenho uma irmã. Seria basicamente isso. Mas eu também pretendo ter mais. Tanto é que eu engravidei, né? Eu perdi, mas eu engravidei meio que no susto. Aí hoje eu paro e penso, eu falo, meu Deus do céu, imagina outra criança, eu vejo as minhas amigas aí com 2 filhos, você que tem, né, tuas primas, tudo com um filho, é pesado, mas é uma fase que passa, né? Aí a gente consegue, você não imaginou que você fosse conseguir do jeito que você conseguia, né? Vai chegar numa hora,
Então, eu quero sim, é uma experiência que eu quero. Você vê, você é madrinha dos seus sobrinhos, o relacionamento que você tem, eu acho que é importante. É gostoso. É um companheiro para a vida, né? E esses dias eu estava conversando, a semana passada eu recebi uma médica lá na clínica que ela não tem filhos ainda. E nós conversando sobre filhos, eu falei, olha, o que a Bela me trouxe para a minha parte profissional, porque muita gente acha que chegar filhos na vida delas vai acabar com tudo, a parte profissional, não vai ter mais tempo para se dedicar. E na minha vida aconteceu completamente o contrário. Hoje eu consigo otimizar meu tempo. Parece que eu faço muito mais coisas hoje em relação ao trabalho, mais a Bela, do que eu fazia antes. Parece que antes eu ficava meio perdida. Hoje eu tenho tudo muito cronometrado. Né? Antigamente, eu acordava 4, 5 horas da manhã para estudar e parecia que não me tinha não tempo. Rendia. Hoje não, hoje eu durmo um pouco mais, eu aproveito a minha filha e eu tenho assim, uma produtividade muito maior. Então, é algo que me ensinou, talvez pelo meu amadurecimento, talvez pela minha gestão de horário, de tempo, eu consegui otimizar isso na minha vida. Então, ter filho para mim mudou minha vida para muito melhor. Eu também sinto isso. E fora o amor, o sentimento que a gente tem hoje de, né, um sentimento que toda mulher que se pudesse ter um filho orientaria a ter, porque a gente precisa viver esse amor de mãe. Eu, como uma pessoa que não sabia se ia querer ter ou não, hoje eu falo que, meu Deus, não existe sensação igual. Isso que você falou, você começa a ter uma noção diferente do seu tempo. Por quê? Olha o tamanho das meninas. Parece que foi ontem que a gente estava grávida. Então, você entende que cada minuto que eu estou aqui trabalhando é um minuto que eu estou perdendo de estar com ela, de acompanhar ela. Então, você faz esse minuto valer muito mais. Muito mais. Em relação a... Eu trabalho fora, então a minha filha fica em casa. E você que trabalha em casa, como que você consegue lidar? Porque quando eu estou em casa, eu não consigo fazer nada. Eu imagino eu trabalhando em casa. É difícil. É difícil, tanto é que agora eu tô voltando. Antes de ter Elisa, eu tinha um espaço. Daí, depois que eu engravidei, eu comecei home office. Estou home office até hoje, mas eu estou voltando mês que vem para o meu espaço, porque eu estou sentindo essa necessidade. Então não dá, né? Para trabalhar em casa com a nenê ali no teu colo. Dá, mas não é a mesma coisa. Não é eu tenho ajuda, né? Eu tenho a babá dentro de casa, porque senão seria impossível. Sim. É completamente impossível. Minha mãe, eu tenho a babá faz pouco tempo, mas minha mãe, assim, me ajudou absurdamente. Me ajudou e me ajuda absurdamente. Mas eu tenho que eu tenho um escritório dentro da minha casa, eu não trabalho na sala, eu tenho um escritório, tenho uma estrutura dentro da minha casa, eu fecho a porta e vou trabalhar como se eu estivesse fora. Como porque se senão eu não escritório fora. Né? Porque senão eu não consigo. Não consigo, você tem que trancar a porta, mas você sempre fica naquele negócio. Ai, eu escuto ela brincando. Aí eu queria saber o que estava acontecendo. Aí eu escuto ela comendo. Aí eu queria... Você fica assim. Então, por isso, eu estou sentindo essa necessidade de... Tem um foco muito grande, né? Muito, muito. E querendo ou não, mesmo assim, eu tenho ajuda, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, eu tenho funcionário e tal. Mas aí elas vão recorrer a você tudo, elas vão chamar, você acaba sendo interrompida. Então, agora que não amamento mais, está bem mais fácil. Você parou quanto tempo? Eu parei faz um mês, mais ou menos. Aquela época que a gente conversou. Conta, como você conseguiu tirar? Menina, foi praticamente igual a Bela. Foi tão fácil, Ai, Manuela. A gente sofre tanto. A gente sofre muito. Eu tinha certeza que ia ser um terror. Um terror. Eu dei um dia mamadeirinha para ela. Daí, no outro dia, de manhã, ela acordou, pediu um pouquinho. Eu falei, o tetezinho da Elisa. Ela, toda feliz, foi, pegou o tetê e... Depois de uma semana, ela já não pediu mais. Eu acho que falta a gente insistir. Né? E a Bela não pegava leite, não pegava mamadeira, não sabia mamar na mamadeira, porque eu não insistia. Aí, um dia eu fui no pediatra, ele falou assim, Manu, a Bela come, tá comendo muito. Tá, mas ela não tá ganhando peso. Vamos suplementar? Né? Porque teu leite já não é mais para ganhar peso. Aí, ele fez uma obrigação para mim. Para mim e para a babá. Sim, que aí a babá ia na consulta comigo, ela viu a necessidade. Com isso que a gente foi insistindo. E também, na hora que eu tirei o peito, e foi assim, admiro as mães que amamentam com 3, 4 anos. Eu também, admiro demais. Admiro muito, assim, sabe? Toda minha admiração por vocês. Porque eu não dei conta. É fisicamente exaustivo. E eu percebi, assim, que os meus... não sei se acontece com todo mundo, mas... Só agora eu voltei
parece a minha energia e a minha que eu tinha antes, porque demanda muito fisicamente da gente a amamentação. Muito. E eu não posso, e eu também, graças a Deus, meu marido é fantástico, ele deu TT das primeiras vezes, porque se a gente vai dar, elas não aceitam, né? Então, o Vitor, assim, eu nem posso falar que ele me ajuda, porque o Vitor cria junto, né? Não é nenhuma ajuda. Então, foi essencial nesse processo, mas foi bem mais fácil. Eu sofri mais que ela. Foi bem mais fácil do que eu achei. É gostoso porque é libertador, né? E o que eu senti mais quando eu parei a amamentação foi que a Bela tinha noites que ela acordava de 40 em 40 minutos para mamar. Então, ela tinha necessidade, porque ela não pegou chupeta, do peito. Daquele aconchego. Então, não que hoje ela dorme, viu? Eu mesmo na mamadeira. Mas são só 4 vezes, não 8. 4 vezes na noite, mas eram 8. Então, ela acordava muito. E aí eu brinco, né? Eu falo, ela perdeu o peito, mas ela ganhou a cama, porque ela dorme no meio da gente. Mas com isso, eu digo mesmo do meu marido, e eu acho que todas as mulheres deveriam ter homens do lado delas que não que ajudassem, mas que participassem. Então, ele, pai, tem que participar, a gente não fez sozinha, né? Então, ele tá lá no meio da gente, então é a hora que eu durmo e ele dá mamadeira. Então, a gente tem que levantar lá, como ela acorda muito, ela fica no meio da gente e vai passar, né? Elas é só por a mãozinha. Crescer. A gente vai sentir saudade. Ai, que absurdo, ela tá na cama, ela nunca mais vai sair. Vai sair, uma hora que ela não vai querer mais. Eu ia falar isso, vai ter uma hora que você vai falar, ai, ela dorme com a mamãe hoje. Ela vai falar, não, quero meu escuta a amiga minha, com a filha com 14, 15 anos, fala, ela não dorme mais comigo. Aí você vai esperar 14 anos e fala, gente, 14 anos passa voando. Passa voando. Então, eu quero curtir cada momento. E principalmente porque eu trabalho fora, né? E eu fico o dia inteiro fora, longe. Então, um momento que eu chego na minha casa, ela fica mais 1 hora, 2 horas acordada e dorme. Então, é o momento que eu tô lá perto, que eu olho. Eu acho que quando acorda de madrugada, que eu falei, é a maturidade da minha idade, talvez. De eu viver isso da maneira gostosa. De acordar 10 vezes na noite, mas às 10 vezes da noite eu agradecer por ela estar acordando, eu agradecer por estar dando mamadeira, por ela estar ali do meu lado. A gente acorda cansada? Acorda. Eu achei que acordaria pior. A gente acostuma com a privação de sono. Eu acho que a gente... Deus é tão maravilhoso que ele treina a gente pra isso. Eu acho que acostuma um pouco com a falar que eu tô cansada, não tô. Falar que eu acordo cansada, não fico. De verdade, ficava na amamentação. Porque foi isso é verdade. Sugava muita energia. Então, eu ficava assim, cansada. Não com sono, mas eu ficava exausta. Mas hoje, não. Hoje eu curto cada segundo. Ajuda nesse processo, porque a produção de leite, ela demanda muito. E realmente, mas não passa tão rápido. As coisas são tão, assim... Tão breves. Tão breves. E óbvio que da primeira vez você tá lá, faz dormir. Da segunda você vai, chega da quinta, você fala, dorme, pelo amor de Deus. Não, óbvio. Esses dias eu vi uma artista chorando, cansada. Gente, isso mexe com a parte hormonal também da mulher. Né? A gente quer dormir, isso, privação do sono. Acho que para mim foi a pior parte. Porque, graças a Deus, eu não tive problema no mamilo de amamentar, não tive rachaduras, não tive dor na amamentação, eu não tive dor no pós-parto, mas a privação do sono, que a Bela no começo, a primeira semana ela dormiu tanto, porque, né? Dorme, né, na verdade. realidade. Minha filha é tão boazinha. Que eu fui falar isso. Porque foi contar. Depois, acho que alguém olhou e falou assim, eu conto ou você conta o que vai acontecer depois de uma semana? Mas é sempre alguma coisa. Não tem... se dorme bem, às vezes não come. Se não come, sempre vai ter alguma coisa. A gente tem que escolher. Algo que eu aprendi, que eu quero ensinar as mamães, é evitar comparação. Você é igual ao seu irmão? Não. Pelo contrário. Não é? Eu não sou igual a mim, as suas amigas, então a gente não pode comparar o bebê, o recém-nascido, o bebê, a criança. Ai, a minha não está comendo. Tem muita mãe que fala, a minha não come. A minha come que nem uma draga. A Bela come muito, só que a Bela tem 1 ano e 5 meses e está com 8,5 kg, entendeu? Ela é pequenininha. Então, a gente não pode comparar. Dormir. Eu vejo amigas que falam assim, em relação a dormir, meu filho dorme 7 horas da noite e acorda 10 horas da manhã. Direto? Direto. Entendi. Então, a gente não pode essa comparação. Eu quero que minha filha dorme. Não, a minha filha não é de dormir. Ela tem uma energia que não cabe nela. Então, evitar as comparações, a gente vive melhor. Porque no começo, primeiro filho, eu acredito que o segundo, o terceiro seja um pouquinho mais leve.
Mas o primeiro, a gente tá tão cansado, a gente não sabe, a gente não teve uma cartilha, né? Olha, com uma semana vai estar assim, com 15 dias, a gente não tem essa cartilha. Então, a gente, às vezes, não está tão preparada psicologicamente. E por mais que a gente receba informações, que hoje tem profissionais maravilhosos passando informações sobre puerpério, sobre os primeiros meses de vida, só vivendo na pele. Só sentindo na pele. E eu sinto uma coisa que também existem os dois opostos. Você fala que a gente não tem uma cartilha, mas eu também acho que hoje, por um lado, a gente tem cartilhas demais. O que isso quer dizer? Que, tipo assim, com 15 dias, seu filho tem que estar levantando a cabeça. Daí ele não levanta e fala, pronto. Pronto, não levantou a cabeça, tem 16 dias, acabou o mundo. Então, assim, salto de desenvolvimento. Ai, porque... Tá no salto. Ele mas todo mundo vai entrar no salto certinho. Todo mundo, não tem jeito. Então, uma coisa que eu fiz... Bane isso da sua vida. Não, né? eu acho que ela tinha uns 3 meses, alguma coisa assim, e eu tava naquela, 3 da manhã... Nenê arrotando muito. O que quer dizer? Sabe aquele negócio que a gente faz? Uma coisa que eu fiz, eu acho que eu fiquei 3 semanas, um pouquinho mais. Eu excluí o Instagram. Eu entrava só no desktop para cuidar das coisas dos clientes, porque eu não tenho como ficar sem, mas eu excluí a minha conta. E foi libertador, porque você fica muito... O algoritmo do Instagram, querendo ou não, te manda todas aquelas informações... E o TikTok é pior ainda, porque o TikTok parece que ele é feito para te dar medo, porque ele fica só mostrando crianças doentes e crianças não sei o que, problemas. Então, se eu pudesse, assim, eu teria consumido menos conteúdo. Quando a gente consome muito esse tipo de conteúdo, quando a gente é bombardeado dessa informação, você acaba se desligando um pouco do teu instinto. E você, como mãe, você tem uma ligação com o seu filho, com a sua filha lá, que se você parar e olhar, você vai saber o que você precisa fazer. Mas isso é muito difícil quando você está digitalmente distraída. Concordo. Quando você está lá amamentando, a criança está lá e você está aqui. Eu fiz muito isso. Eu entrei em desespero. Muito. Eu comprei todos os cursos que você imaginar. Bebê, dorminhoco, bebê sem cólica. E eu ficava consumindo essas informações a madrugada fora. Eu colocava fone e ficava escutando enquanto eu amamentava. E aí você se frustra, Bela, né? e você se frustra muitas vezes que eles te ensinam algo que quando você vai pôr em prática você não consegue, porque teu filho não é igual. Então a frustração vem dali e fala, mas por que a minha não dá? Por que comigo não dá certo? Né? A Bela teve muita cólica, mas a Bela também teve problemas que outras crianças não tiveram. Né? Ela foi operada com 34 dias, ela teve uma reação fortíssima com o rotavírus. A Bela fez cocô com sangue durante meses, com muitas cólicas. Eu entrei em desespero. Nossa. Eu fui parar com ela no hospital várias vezes. Então, assim, porque eu me culpava. Eu falei, mas por que eu não consigo? Que mãe que eu sou, que da mãe ali, que vende um curso, que ela mostra, colocando a criança de 3, 4 meses no berço, falando tchau, boa noite. Boa noite, vira as costas e vai embora. Tchau, fecha a porta e tchau. A criança dormiu. Nossa, a minha tinha que chacoalhar. E olha lá, no né? peito 5 horas seguidas pra ela dormir meia hora. E a primeira reação que a gente tem é sempre se culpar. Sempre, invariavelmente. Sempre. Aí foi quando também eu resolvi parar de consumir esse tipo de informação e entender que cada ser humaninho é individual. Ela tem as vontades dela, tem as necessidades dela. Ela tem necessidade de ficar comigo mais, porque eu voltei a trabalhar, eu fiz um botox com 15 dias que eu fui no consultório. Então, ela tem a necessidade de ficar comigo mais tempo à noite. Por quê? Porque eu fico fora. Tem mãe que... Sim. Você, por exemplo, trabalhava dentro de casa. Que trabalhei. Tem mãe que para de trabalhar e fica cuidando só da criança. Então, são essas. Eu falo que são rotinas, hábitos e para cada família. Vidas diferentes. E seres humanos diferentes. Se você tiver outro filho, ele vai ser completamente... Ele ou ela vai ser completamente diferente, não adianta. Uma vez uma amiga falou assim, nossa, meus 2 filhos deram tanto trabalho. Aí eu fico pensando, a Bela me deu tanto trabalho, falou, só tava vir outro. E me dá mais trabalho ainda. Você tá preparada. Se der, você não vai sofrer tanto. Essa é boa notícia, mas não vai dar, não. Eu queria ter idade para ter uns 3, 4, porque eu gosto de casa cheia. Eu acho lindo, eu vejo minha irmã, minha cunhada, que tem 3 filhos. Eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu falo, eu admiro, porque não é fácil. Você vê 3 ali,
chorando cada hora num tempo, um vai tomar banho, outro vai comer. Olha, essas mães estão de parabéns. Então, tira o chapéu. Consegue, também tira o chapéu. Tira o chapéu. Mas informação a informação ela é necessária, informação é poder, mas excesso de informação eu evitaria. Para tudo, eu pra falo. tudo. Pelas comparações, porque as pessoas querem vender. Querem te vender, independente do que você vai sentir. Se você vai se frustrar ou não, ela está ganhando dinheiro dela. Ela tá, acho que foi você que postou esses dias sobre isso, né? De vender, Sim, do mercado, do mercado da internet mesmo, mercado do infoproduto. De você, primeiro assim, as pessoas se posicionarem como alguém que elas não são, para vender algo que nem sempre é o que você precisa. Então, a gente tem muito disso. A gente tem um levantamento, vamos fazer o levantamento das principais dores dessas pessoas. Então, ela faz lá enquetes com mães. Como você se sente em relação a isso? Daí ela transforma isso num tipo de conteúdo que vai ser... Vende, é interessante. Mas para quem está consumindo, isso daí pode ser certos gatilhos, né? Você já está... Com certeza, já está vulnerável. Então, é já está procurando aquilo porque está ruim para você mesmo, entendeu? E eu, como alguém que entende desses mecanismos de venda, desse tipo de coisa, desse neuromarketing, eu comecei a bater o olho, eu comecei a ver o que estava acontecendo. Não, peraí, isso daqui querendo ou não, eu também uso, eu também faço. Eu tô caindo numa cilada que eu não devia cair, porque eu entendo. Então, eu resolvi me distanciar e foi muito bom. Nossas duas realidades também diferentes é que você não pôs na escola ainda, né? Não. Você pretende por ano que vem? Eu pretendo pôr, acho que até esse ano, mas a Elisa não anda ainda. Então, eu estou esperando, porque acho que ela vai aproveitar mais quando ela estiver andando, né? Então, eu estou esperando ela firmar. Ela já fica em pezinha, dá um passinho ou outro, mas ela não sai, tipo, desbravando o mundo. Então, mas vai ser de repente, começa a andar de um dia para o outro. De um dia para o outro, né? Todo mundo fala. Então, eu estou esperando só ela ter mais esse marquinho, porque eu acho muito importante conviver com outras crianças. Sim. Tem aquele negócio, né? Uma semana em casa. A Bela vai para a escola desde fevereiro, 1 ano e 3 meses. E assim, a criança é com contato com outra criança. Às vezes a gente fala, ai, cuidado, não pode mais ir lá na escola. Não tem desse, criança com criança. Chupeta do outro, pega uma madeira do outro. Pega do brinquedo do outro, põe na boca. Mas se você não fizer agora, você só vai postergar para fazer depois. Uma hora vai ficar, né? Mas é interessante isso, como muda. Né? Às vezes mães morrem de dó de pôr na escola tão novinha. Eu fui para a escola na minha época, né? Tô com 39 anos. Eu tinha 6 anos. Dá muito tempo. 5, 6 anos. Eu acho que eu fui com 1 ano. Não, porque minha mãe trabalhava no hospital na época, né? O tempo integral eu fui super cedo. E minha mãe não. Minha mãe sempre foi dona de casa. Então, algumas realidades são diferentes. E ela, eu vejo que desenvolve muito. A Bela, né, por ter contato ali, tá falando praticamente, repete tudo. Eu vi até inglês, bilíngue, um nenê bilíngue. Ela repete, até coisa ruim. A gente fala algum palavrãozinho, ela repete, eu falo, meu Deus do céu, outro dia eu filmei uma dele. Ela tá falando tal coisa, eu falei, tá repetindo. Filho da Pi, ela vai falando. Tem que tomar um cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar mais. Mas a escola, assim, é muito... acrescenta, sabe? Você vê que ela, que nem essa madrugada que ela acordou e começou a dançar com a mão assim e cantar. Eu falei, Christian, isso é coisa que ela aprendeu na escola. Ela está reproduzindo em casa e a gente não sabe, né? De onde que ela aprendeu, de onde tirou, mas reproduz em casa da maneirinha dela. Mas é engraçado isso, como as crianças evoluem diferente do jeito que a gente evoluía antigamente. A gente tem muita informação em relação também aos estímulos. Eu acho que essas informações é a parte boa dos estímulos do seu bebê. Sim, com certeza. Esse é o tipo de informação que é relevante ser consumida. Por exemplo, eu encontrei esses dias um senhorzinho no supermercado, ele falou, nossa, ela é durinha, na minha época a gente era molinha porque enfaixava a gente. Eu fiquei enfaixada até não sei quanto tempo, porque antigamente se fazia isso. Então, esse tipo de informação é ideal para... E mesmo que você fique o dia inteiro com ela e você tenha informação e você vai fazer exercícios e você vai brincar,
o contato com outras crianças e o contato com alguém, por exemplo, a escola que a Bela está, que é onde eu pretendo pôr a Elisa, é focada em primeira infância. Então, eles são focados em bebês, eles são focados em crianças pequenas. Então, eles têm toda a didática, a infraestrutura para atender aquilo. E eu acho que é igual a amamentação, é mais difícil para a gente do que para elas. Para elas é um benefício. Gente, que Making filmar off. a câmera ali, ó. Filmar o Jair derrubando tudo aqui. Cara dele. Não corta. Não é pra cortar, é pra mostrar o que é real, oficial aqui, ó. Não tem cortes aqui. Parece que é um tijolo. Ô, Leica, e me fala uma coisa, você que está com a Elisa lá na sua casa, quais são os tipos de brincadeiras que você oferece para ela? Você é babá para manter ela distraída e ativa, porque elas precisam ficar muito ativas para dormir. Eu tenho escola, então ela gasta toda a energia da minha na escola e a minha realidade. Como que está sendo a sua? Eu saio bastante de casa. Lá na frente da minha casa tem uma praça super gostosa, então ela vai muito passear na praça, ela vai muito no condomínio da minha mãe. Ontem mesmo ela se reuniu com as amigas dela, foram brincar na pracinha, depois foram na casa da outra amiga. Ai, gente, que ruim. Mas eu gosto muito, eu acredito muito que a criança, a melhor maneira dela aprender é no dia a dia. Então, assim, vamos falar, eu vou cozinhar, vou fazer o jantar dela, eu não faço as coisas na mesa e ela fica brincando. Ela vai ficar do meu lado e eu vou falando, agora a mamãe tá cortando não sei o quê, agora a mamãe tá fazendo não sei o que lá, olha que interessante. Daí eu abro o livro que tem todas as comidas, eu vou mostrando pra ela, ó, esse é o limão, tá vendo o limão aqui? Ai, que esse é lindo. não sei o quê. Então, eu vou fazendo. Daí ela tem as faquinhas dela de brinquedo, eu faço às vezes uma massinha de água e farinha, assim, e dou para ela e ela vai brincando de cortar massinha, igual tipo, a mamãe tá fazendo. Então, eu acho muito importante a criança ela aprender funcionalmente mesmo. Pôr a mão na massa. Elisa, agora Vulgo pôr é a mão hora na de massa. lavar a mão. Ela já faz assim, eu já pego o sabonete líquido. Então, eu acredito muito não que você não pare a sua rotina, porque você para, mas ao invés de você ficar lá sentando e fazendo uma brincadeira, às vezes, você levar a criança para brincar junto com o que você está fazendo, entendeu? Ó, agora a gente vai arrumar a gaveta. Enquanto eu arrumo uma, ela desarruma outra inteirinha. Mas daí você vai pegar e pôr todos os sapatos vermelhos juntos. Vamos juntar os sapatos vermelhos? Ela vai aleatoriamente pegando o que é vermelho. Então, no dia a dia mesmo, eu acho que é a maneira que ela aprende mais e a maneira que é mais viável pra gente, porque é difícil, né, Manu? Eu não posso simplesmente... óbvio que existem dias que eu paro e falo, agora é hora de brincar, vamos brincar com seus brinquedinhos, bonequinha, mas na rotina. Não é real eu ter que parar o dia inteiro pra ficar. E ela adora seguir a gente, fazer as coisas. Tem as cachorras, né? As cachorras são uma diversão. Coitadas das cachorras, é o dia inteiro correndo atrás daquelas duas. Olha, eu era uma pessoa... Nossa, eu sofri muito em questão de cachorros com filho, porque a minha, né, a Xerri, ela a gente já havia conversado sobre isso também. Ciumenta ao extremo. A Bela chegou, ela me deu muito trabalho, muito. Ela começou a ter falta de ar, mandava para a veterinária. Ela ficou uns 15 dias mal. Hoje é muito... Mais do que o meu puerpério eu sofri por causa da cachorra. E hoje é muito engraçado como o animal ensina a criança, né? Não, ela vai lá, ela fala boa noite pra Xerri. Então ela vai lá dar um beijinho na Xerri, ela quer enfiar o dedo no focinho da Xerri, no olho da Xerri. A Xerri fica parada, mas ela não curte muito, não. Não. Falar que o cachorro ama, na minha casa não é desse jeito, não. Não ama, não. Ela tolera aquela criança indo pra cima dela, ela tá morrendo de sono. Ela odeia que pega no rabo dela. A Bela vai lá no rabo dela. Sim. Aí ela avança, mas não avança. Ele faz... Aí ela olha pra mim, a Bela fala, você sabe que ela não pode, que ela não gosta que você pega no rabo dela. Você está pegando que você é teimosa. Ela olha assim, tipo, sabe, aprende limites, aprende tudo. Aprende rotinas, por exemplo. A Elisa, ela senta no cadeirão dela para jantar, ela já aponta para a ração da Branca, que ela sabe que a Branca e a Pipoca vão comer. Eu ponho a comida da Branca e da Pipoca, o Victor põe, e depois ela vai jantar. Então, ela já sabe, ela vai criando. Daí eu falo para ela, quando a Elisa tiver força suficiente, parar em pé, você que vai dar, hein, Elisa? Vai ser sua obrigação, eu fico com ela. Legal. E como que está sendo a rotina dela noturna? Que hora que você começa? Como que você faz com a rotina? A rotina dela é perfeita, mas todo mundo fala, se tiver rotina, vai dormir a noite inteira. Lá em casa não é 100% assim, não. Agora,
Esse é um negócio de criança. A gente não pode falar que existe uma coisa, porque cada dia é uma coisa diferente, parece. Elas mudam de meses, assim, né? Não só de meses. Nasceu um dente, mudou alguma coisa. Agora a Elisa está transitando de 2 sonecas, fazendo a transição de 2 sonecas para uma soneca. Então, antes, se ela só tinha sono lá pelas 8h30 da noite, hoje às 5h30, 6 horas, ela está caindo. Então, agora, por exemplo, às 5h30 eu já começo a dar jantar. Para umas 6h30 o Vitor chega, daí a gente dá banho, tudo. Ela fica um pouquinho na sala com ele enquanto eu faço alguma coisa pela casa, porque é o momento que também os dois ficam juntos. Todo mundo fala, não brinca antes de dormir. Gente, eu prefiro que ela acorde do que ela não tenha o tempo dela com meu marido. Com certeza. Tem esse cuidado. Dou uma segurada, né? Não, tudo bem. Você não vai ligar a TV. Vai falar, o Vitor tem 787 instrumentos musicais, então se depender, eles fazem a fanfarra na minha casa no horário de dormir. Então a gente dá uma segurada nessas coisas mais segurada, tem que segurar Mas eles. óbvio que ela vai ficar brincando. Eu não vou privar ela e ele desse momento, a gente lê tanta coisa sobre isso, né? Tem que ser mais leve, tem que ser... Então, ela brinca um pouquinho com ele enquanto eu faço alguma coisa, tal, fica lá, daí banhinho, cama, mas sempre eu meio que é seguido assim, a escova de dente antes, então ela sabe que vai ter uma sequência. Isso vai preparando, tanto é que quando eu tenho que sair com ela, tipo que a gente vai num bar, alguma coisa e ela vai junto, porque eu levo. Eu não sou do tipo que deixa em casa para tudo. Eu gosto que ela esteja lá, eu gosto que ela veja. Então, daí eu faço toda a rotininha do sono, mas ponho ela na roupinha, ela já fica, tipo assim, apontando pro bercinho, porque ela acha que ela vai pra cama, né? Que dó. Então, eles são espertos, A rotina é tudo. A gente tem que ter rotina pro resto da vida. Independente se ela vai dormir a noite inteira ou não, a rotina, ela tá lá. A gente tem que ter rotina para o resto da vida. Isso a gente teria que ser treinado. Eu nunca tive uma rotina assim. E sofri algumas épocas da minha vida de acordar cedo, que não tinha horário para dormir, dormia muito tarde. É lógico que vai chegar a época que elas farão isso, né, de criança, de adolescente. Mas a rotina é muito importante. Eu tento também, mas eu chego em casa por volta das 7 e pouquinho. Aí a gente está na mania da tela agora. Deixa um pouco. Até postei ontem. Falei, paguei a minha língua, deixar televisão, mas ela não é criada pela televisão. Não, ela não é. E ontem eu postei que ela estava deitada mamando, mas não é a realidade. A realidade é ela pulando em cima da cama, dançando junto, muito ativa com a televisão. E ela sabe que é o momento de desligar a televisão. Né? Então eu falo, vamos escovar os dentes, lavar o nariz. Aí ela começa já dente, ela também sabe. Mas daí estou na cama, bem aí é uma luta. Eu estou na fase da luta. Que aí quer brincar, quer virar, quer descer. Aí ela arruma todos os motivos. Ela vai na pontinha da cama e começa a Xerri. Eu falo, Xerri tá dormindo. Filha, é hora de você dormir também. Estão todos dormindo. Aí ela não aceita. Ela, Xerri. Aí você quer descer para ver se a Xerri tá dormindo? Aí eu desço lá da cama. Ela vai lá, olha para Xerri, olha para mim. Eu falo, tá vendo? Ela tá dormindo. Porque a Xerri dorme junto. Aí põe ela para cama, aí ela mexe, vai. Aí ela dorme, deitadinha. Né? Eu deixo ela induzir o sono sozinha, né, ali com a gente. Mas vai uns 40 minutos. Então, eu falo de meses, porque antigamente também. Dava 7h30, 8 horas, ela estava capotada. Depois passou para 8h30, 9 horas. Agora nós estamos 9h30, 10 horas. Não, 7h30, 8 horas ela está na cama. 7h30, 8 horas, mas o nosso dia começa muito cedo, né? Nosso dia começa muito cedo. E também é essa semana que vem eu te conto. Se vai continuar assim. Não dá para falar que não, a gente não pode. Eles vão mudando de fase, vão evoluindo. Mas esse negócio de rotina foi uma coisa que eu sofri na maternidade, mas ao contrário. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. No sentido da minha vida, tudo tem horário, assim, a minha agenda, ela é por cor, ela sabe? Eu tinha horário, eu sempre fui de acordar extremamente cedo, 4h30, 5 horas eu estava de pé, porque eu gosto, eu ia orar, eu ia ler, eu ia não sei o quê. E a Elisa chegou, apesar de eu ter uma rotina com ela, a Elisa, obviamente, bagunçou e bagunça diariamente. Então, eu tive que aprender a ter um pouco menos de rotina. Comigo foi ao contrário. A rotina, para mim, ela é libertadora. Saber o que você vai fazer é muito libertador, sabe? Porque te toma tempo para pensar em outras coisas. E a maternidade, eu acho que a parte mais difícil foi essa. Eu amo acordar cedo e comer um cafezinho lá para
pro sofá escuro lendo. E como você faz isso? Você acorda a noite inteira? Não. Você não tem condição. Você vai capotar. Então, a grande dificuldade está sendo essa, só que vem outras delícias junto, então você releva. Você fala, não faço isso agora, já eu Mas vai passar, daqui a pouco vai voltar a fazer. Mas para criança é legal e para mãe e para o pai é legal também, porque a gente precisa do tempo também com os maridos, com as amigas, com só a gente. Com sozinha. Eu só quero ficar sozinha um tempo, então isso é importante. Mas ajuda, mas cada fase é um UPA. Sim. Gente, olha, Leica, a gente ficaria falando sobre marketing e maternidade pro resto do dia, porque não tem fim nós contarmos nossas experiências com nossas nenês. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, nossa, na minha casa está sendo assim, não, na minha casa está sendo do outro jeito. E se você tem alguma dica pra gente, manda pra gente dicas de filhos que serão muito bem-vindos, principalmente das mães que têm filhos diferentes dos nossos e das mães que já têm filhos mais velhos e outros filhos também a gente aceita, viu? Mas obrigada por você ter vindo, tirado o seu tempinho para vir aqui pra gente conversar. Uma delícia. Muito bom, e a gente tem muito que conversar ainda por fora das câmeras. Muito, sempre. Obrigada, Manu. Um beijo, viu, gente? Até a próxima.